E aí, pessoal, tudo bem? Se você entrou nesse vídeo, quer dizer que você está com dor na lombar e quer saber o que está acontecendo, por que que apareceu essas dores, né? E como que a gente pode eliminar elas. Então, para eu te explicar como que funciona, o que está acontecendo, é importante você entender o que é a coluna lombar, o que é a coluna vertebral, e dessa forma vai ficar muito mais fácil para você entender o porquê está acontecendo esse problema. Então, ao longo desse vídeo, vou estar te explicando isso. Eu sou Victor Aracaki, sou quiropraxista há 10 anos. Tudo que eu vou te falar tem embasamento científico e também muita experiência clínica. Hoje nós temos a Quiro Viva com Saúde, está em 3 unidades aqui em São Paulo e nós atendemos milhares de pessoas, já atendemos milhares de pessoas e podemos te ajudar trazendo uma informação onde você vai conseguir se cuidar de uma forma natural e de uma forma eficaz, tá bom? Então, a coluna vertebral, ela tem 3 funções importantes e daí você já vai começar a entender por que esse problema está acontecendo. A primeira função da nossa coluna vertebral é a proteção da medula espinal. A medula espinal, basicamente, é uma extensão do nosso cérebro passando no meio do corpo. E dali da coluna estão saindo as raízes nervosas que vão mandar informação para cada região. Um nervo que é muito famoso é o nervo ciático. Geralmente pode estar associado à dor na lombar, né? A inflamação do nervo ciático. Então, outro papel, outra função importante da nossa coluna é o movimento. Entre um osso e outro existe um espaço que é uma articulação. Essa articulação é o que permite a gente se movimentar. Por exemplo, quando eu vou olhar para o lado esquerdo ou para o lado direito para fazer estes movimentos, a articulação é o que está permitindo essa rotação. Senão, eu teria que fazer esse movimento total do meu corpo, e não é isso que acontece. Além do movimento, aí vem a terceira função principal da nossa coluna, que é a sustentação, manter o nosso corpo ereto. Então, quando eu vejo uma pessoa de lado, ela precisa estar ereta, ela precisa estar reta. Isso é natural do nosso corpo, mas hoje em dia é muito comum as pessoas estarem encurvadas. Isso não é normal, tá? Isso já é um sinal que a coluna vertebral tem um problema. E a partir daí, é onde eu vou entrar no o que pode ser essa dor na região da lombar, tá? Então, quando nós ficamos muito tempo sentados, a gente está gerando uma sobrecarga na região da lombar, porque o natural é a gente estar em movimento, em pé. Quando a gente está em pé, toda a força da gravidade que estamos sofrendo, ela é distribuída para nossas pernas e termina lá nos nossos pés. Agora, quando a gente fica muito tempo sentado, toda essa força termina na nossa região lombar. Isso é uma das grandes causas aí da dor na região da lombar. Mas não é apenas isso, porque se fosse só isso, apenas de levantar e me movimentar já ia solucionar o problema. Mas não é isso que acontece, na verdade. Então, acredito que a principal causa desses problemas é a falta de movimento nas suas articulações. E como que acontece essa falta de movimento? É quando existe o travamento daquela articulação. E esse travamento ele pode acontecer pelos maus hábitos, principalmente o sedentarismo, que seria a falta de exercício, a falta de ativação do seu corpo. Por isso, a atividade física ela é fundamental para a nossa saúde física, tá? Então, quando a gente se movimenta, não se movimenta de uma forma adequada, principalmente a base da nossa coluna, que seria a região da sacroiliaca, que é onde está a região do glúteo, a região do bumbum, o que, que vai acontecer? Quando tem um travamento nessa articulação, naturalmente a gente vai sobrecarregar a nossa lombar, jogando todo o peso do movimento para agachar, para caminhar, e jogando esse peso para a nossa região lombar, eu vou começar a forçar essa região, fazer um esforço a mais do que ela deveria e naturalmente, onde você vai ter um esforço a mais, vai ter uma uma inflamação, porque vai machucar aquela região. Agora o problema é que isso, ao longo prazo, se não for corrigido essa disfunção, isso pode evoluir para problemas importantes na região da lombar, por exemplo, hérnia de disco, artrose, esses problemas de degeneração. Então, quanto antes você buscar ajuda, melhor. Não quero que você entenda que a causa da sua dor na lombar é a falta de exercício. Por quê?
muitos pacientes, quando buscam o nosso trabalho, eles falam que tentaram fazer atividade física, tentaram fazer um fortalecimento adequado, até mesmo com orientação, porém sentiu dor naquele momento. Ou fez durante o momento, melhorou, mas depois voltou. Por quê? Isso mostra que o seu corpo, quando você está fazendo o exercício e sente mais dor, provavelmente você não está preparado para aquele movimento ou está fazendo o movimento, executando o movimento de forma incorreta. Nos dois casos, é uma situação de disfunção e que precisa ser corrigida através dos ajustes quiropráticos. E quando eu faço uma atividade que me mantém bem, só que quando eu paro por pouco tempo já volta o problema, isso significa que o seu corpo ele não está sustentando aquela mudança, aquele fortalecimento que você conquistou dentro do período que você estava realizando o treino. E muito disso acontece também por conta desse travamento, essa disfunção, porque na hora que a gente está treinando, está ativo, o corpo ele está mais protegido. Isso é bom, porém está escondendo, está mascarando um problema que ainda está ali, né? Então, em um momento que você tem um relaxamento muscular, às vezes umas férias que você tira e você fica mais em repouso, mais em descanso, às vezes acontece, ou também quando chega ali numa fase mais avançada da vida, nós temos naturalmente atrofia muscular, isso é muito comum. Então, eh, nos idosos, às vezes acontece essa intensificação das dores ou a não intensificar a dor, mas ela fica mais frequente, ela fica mais constante, tá? Então entenda que, 2 pontos importantes seria essa questão de ficar muito tempo sentado, hoje nossos hábitos leva muito a isso, e também a questão do sedentarismo. Se fizer sentido, esse o que eu falei aqui para vocês, comenta aqui, compartilha o que você achou, compartilhe com mais pessoas para elas entenderem qual é a causa do problema, e apenas buscar o alívio é perigoso, porque o alívio, por exemplo, se você vai e toma um remédio para aliviar a dor ou só descansa para relaxa só para passar dor, vai estar sempre mascarando o problema. E isso pode avançar para evoluir para uma condição mais importante, que seria artrose ou uma hernia de disco, que já são situações que ficam um pouco irreversíveis. É claro que ainda dá para conquistar muita saúde e muita qualidade de vida. Não, uma coisa é a saúde, outra coisa é o problema, é a dor. Mas era isso que eu queria deixar aqui para vocês, que você não nasceu com esse problema, tem solução. Mas o mais importante é você buscar o quanto antes uma ajuda. O tratamento quiroprático é um tratamento complementar ao tratamento médico, ao tratamento de fisioterapia e também é um tratamento alternativo, né? Então existem hoje mais caminhos para você buscar qualidade de vida. Então, se você curtiu, deixa o seu like, compartilha, salva esse vídeo e obrigado por assistir até o final. Até o próximo vídeo.